Aqui está o Pavinato, nosso querido Pavinato. Você viu? Nós vamos. Daqui a pouquinho o Rodrigo Silva vai estar aqui. Você viu que a profecia do Ezequiel está se concretizando. Temos peixe no Mar Morto. O Santos foi pra lá? Do que? Não faça gracinha. Aí, vai tirar o Santos, não fique com piadinhas, não. Porque eu não esse sapatinho do Super aí. Não. Um belo sapato. Sapato Aliás, algo que deve ser uma elegância. Muito. Uma elegância ímpar. Ímpar. Obrigado. Como é que você tá? Como é que você tá? Como é que está o clima? O clima aqui no jornalismo? Tá Diretor bom. novo. Diretor novo. Estão te enchendo nova. muitas paciências ou não? Não, até que não estão. Eu achei que ia, mas não vão. Então não, tá tudo. Isso é sucesso. Tá tudo como sempre. Isso tudo é bom. como antes no reino de Abrantes. Isso é muito bom. Aqui é entreter. Exatamente. Ultrapassa. O que é melhor, velho. O que é melhor você ficar mais à vontade. Né? Eu tô sem ponto. A pior coisa tá com ponto, velho. Ponto. Diretor enchendo. Ponto é um inferno. E como é que tá, como é que você tá vendo aí o nosso querido... Qual? Tem muitos queridos. Não, temos muitos queridos aqui. O Vai-se-Fufu. No Brasil. O Salsi-Fufu. O presidente Salsi-Fufu. Presidente Salsi-Fufu, ele ali, né? Na intimidade é que você vê que a pessoa fala a verdade. Sim. Né? Quando ele não tá no palanque, tá ali com... Tá muqueado. O pessoal dele, os né? companheiros. Fala, não põe, apaga isso aí você não solta. Vai falar, né? Mas fala. soltaram, né? Você vê que belos amigos da onça. É esse pessoal do 247, né? Então, mas o Vivi, você sabe de uma coisa que eu estava pensando? Eu até dediquei esse vídeo. Não sei. Eu até dediquei esse vídeo a minhas amigas de Vila Madalena. Vila Madá, da Sinuca. Porque as minhas amigas de Vila são muito elegantes, muito chiques, muito estudadas. As picueltas. Da Vila Madá. Das picueltas. E na época da eleição, a gente sempre falava, pô, cuidado, cara. O cara vai voltar, porque, pô, a gente como ser humano tem que entender o outro ser humano. Se você... Claro, isso é ética. Se você pensar no Calango, o Calango foi preso. O Calango foi traído. Não foi. O passado foi apagado. Não. Você precisa aprender que o passado se apagou. Beleza. Ele esteve ausente. Ele esteve ausente. Isso, esteve ausente. Tava de férias. Esteve ausente. Foi traído pela mesma turma. Sim. Você acha que o cara ia voltar? Não, de jeito nenhum. Ia voltar bonzinho como Cristo, dando a outra face? Você já falou aqui, tá? Ele vai voltar com o boleto na mão. O boleto na mão, o boleto na mão. Só que agora os gatinhos estão assustados. Vão falar... Entendeu? Será que eles estão assustados? Não, tem muita gente assustada. Não, tem gente mais influenciado, gente assim que depende do mercado, tá assustado, né? O povo que votou nele ainda acha que é o amor. Tem muito acha que mesmo, isso é a vingança do bem, é o ódio do bem, é o salsifufu do bem. Não, mas tem toda a versão do bem. Agora ele tá fazendo justiça. justiça. É a versão do bem, entendeu? Não, eu tô falando do cara normal. Não tô falando do cara que é petista e tal. Tô falando do cara normal. Sim. O cara que foi lá e falou, trampando, tá na rua. Esse aí tá meio com medo. Esse tá. Sim. Que é o cara normal, pô. Exatamente. O cara normal também tem essa, né? Tem o cara normal anti-bolsonarista, que não é lulista. Isso. Esse tem uma parcela de cara que não é petista, mas ele tá relevando ainda. Ele acha que vale um pouquinho. Você veja, o cara que matou, nesse final de semana, o petista que matou o bolsonarista. Deu 2 tiros no cara. O cara tinha porte e posse ilegal de arma. Tava com uma arma que ele não podia nem portar nem possuir. Aí eu fico pensando que isso aí é o assassinato do bem ou é um assassinato que pode porque a arma é ilegal. Porque o que não pode é matar com arma registrada. O que não pode é o CAC matar. Agora, o cara que tem arma ilegal pode, lógico. Então, mas deixa eu perguntar um negócio. Aliás, é o nome do show do Chris Rock. Indignação seletiva. Indignação seletiva. Maravilhoso. Exato. Quando você acha que... como é que eu vou te explicar? Não é acabar a indignação nem o seletivo, porque sempre vai ter isso. Exato. Mas quando você acha que a gente vai ter mais um bom senso das coisas, ou nunca mais seremos os mesmos? Tem uma coisa que o regime militar passou a ensinar nas escolas, que era a educação moral e cívica, a cidadania. Depois virou estudos sociais, que pegou um restinho disso e depois acabou.
Isso era essencial porque você aprendia que isso aqui era uma república, você aprendia os dias nacionais, você aprendia noções de civilidade. Hoje, por exemplo, eu acho imprescindível ter um curso, uma aula, uma matéria, essas porcarias que enfiaram no novo ensino médio, mas de aspectos básicos do direito constitucional. Que aí você aprende que é uma república, o que é o presidente, o que ele faz, quais são os limites dele. O senador, o deputado, você fica que nem a Anitta, achando que tem senador municipal. Aquela live que ela fez com a Gabriela Prioli, falando do senador municipal. Só a partir desse ponto, você ter noção de civilidade, é que a gente vai sair desse espírito de time de futebol. Porque enquanto a gente viver a política no Brasil como time de futebol, vai ter indignação seletiva. Eu fico indignado do juiz roubar pro Palmeiras, mas eu não fico pro Corinthians, entendeu? Isso. Então, mas é no mundo inteiro assim, não é? É mais ou menos, mais ou menos. Aqui é mais? Aqui é mais. Isso acontece mais onde as pessoas têm menos noção do que é o jogo democrático. QI mais baixo. QI aqui é baixo. É 80 e qual é a média, Sam? É 80 e... Um símio. Mas, um macaco tem o quê? O QI do brasileiro é o quê? 84? Vamos lá, professor. O professor tem que ir bom. Ele tem 110. O QI tem... O professor eu nunca não testei o QI. Hã? Eu nunca testei o QI. Nunca testou? Nunca testei. Mas ele falou uma coisa interessante. Qual o seu QI, Sami? Enquanto ele pega o QI. Um pouco alto, eu não prefiro não falar. Fala aí, boa. Não, o cara... O meu é 135. Ele fez já. Qual é a média do QI brasileiro? 83 segundos os dados. Nossa, eu tô acima então. 83. Fez teste? Quando você vai lá no Magic... Hong Kong é 108, é o mais alto do mundo. Do Hong quê? Kong. Singapura é 108. Sim, aqui é 83. 83, se você for lá no Magic Kingdom, aquele... Sabe aquele... Ele tem 87, 88. Então... Vai demorar muito pra chegar onde você quer. Mas você sabe, nós vamos ter que ficar muito tempo com a Anitta achando que tem senador municipal. Gorila Coco. Gorila Coco. Que era lá dos Estados Unidos, tudo. Ele tinha entre 70 e 95. Falando pra você. Mas não era qualquer gorila, não. Era o coco. Sim, claro. Mas isso é aspecto neurológico, né? O cérebro, ele avança mais quanto mais cedo você começa a ter atividade. É neurologia. Se você vendo o olho de uma criança que nasceu até o 3º mês de vida dela, ela não consegue enxergar pro resto da vida. Então, o cérebro, quando a pessoa nasce, ele tem um desenvolvimento muito rápido que vai desacelerando. E ele para a aceleração conforme mais velha vai sendo a pessoa. O cérebro completo para a neurologia está só entre 22, 24 anos, nessa faixa. Então é aí que você tem um filtro ético, moral. Então, quanto mais informação, quanto mais a qualidade do relacionamento, daquilo que você vive mais cedo, melhor é o teu QI. Então explica. Aqui a gente tem uma população, 50% da população não tem água e esgoto tratado. Quem não tem privado em casa não está preocupado com a mas educação. agora tem cisterna. Agora o Boulos descobriu a cisterna. Fazer o break pro Reginaldo. Reginaldo tem 120 de QI. Vai lá, Reginaldinho. Break. Muito bem. Vamos continuar esse papo. Daqui a pouquinho teremos presença ilustre do Rodrigo Silva aqui. Muito bom, professor. Muito. Demais. Muito. Só esperar esse momento agora. Vocês têm pergunta? Eu tenho. Manda lá. Ia falar exatamente, não tem como perguntar, Pavinato, do Moro, dessa declaração do Lula. Certo. E teve uma notícia hoje, que a PF prendeu 9 suspeitos que planejavam matar Exato. Sérgio Moro Loucura. e outros agentes públicos. Notícia de hoje, logo após a fala do presidente. Como lidar com essa notícia, Pavinato? Aliás, um dos ameaçados por essa facção do PCC, ele vai falar com a gente às 14 no Linha de Frente, ao vivo. E depois o Deltan também ele vai comentar sobre o caso na sequência. Boa. Bom, isso é esperado. A gente tem um país que é quase um narco-estado. Sim. A partir do momento que o STF transformou a eleição numa disputa que só pode ser concorrida através de verba pública majoritariamente, porque a doação privada ela é só de pessoa física e ela é limitada a 10% da renda anual da pessoa. Então, não vale. As nossas campanhas elas são multimilionárias. Não dá para você fazer isso com financiamento de pessoa física. Isso preocupa porque dá para ter alguma injeção de narcotráfico nas eleições. Isso preocupa porque
essa doação por pessoa física, ela pode ser uma forma de lavagem de dinheiro. Isso é muito preocupante. Isso foi um aspecto levantado no debate, mas passou. Hoje o financiamento ele é fundamentalmente público. Segundo, nós temos áreas, Rio de Janeiro, 70% do estado é dominado pelo narcotráfico. É um narco-estado. Rio Grande do Norte, o estado parou. O Estado parou por conta do crime organizado, que é o sindicato do crime, que é a união das facções criminosas do Rio Grande do Norte. Isso não é inevitável? É inevitável porque o Estado não faz nada. Claro, onde há um vácuo de poder, um outro entra. Não tem vácuo. Não, eu digo pela grana, pelos bilhões que isso movimenta. Porque, por exemplo, se você pegar México e Colômbia, já é narco-estado. Por exemplo, se você pegar as facções que tem no México, essas que eles chamam de gangues, porra, é que nem exército. O cara muito organizado. Os caras saem na rua, né? Você vê ex-presidentes hoje processados por terem alianças com o narcotráfico. Isso. Então, mas aí você não tem como resolver isso, porque é muito dinheiro envolvido. Não tem como. E teria, se o Estado fosse sério, se os políticos não estivessem interessados em vantagem, se os políticos tivessem vocação para coisa pública e se os juízes fossem honestos. A gente viu ontem um outro juiz, acho que do Ceará, desembargador, aliás, foi preso por ligação com o narcotráfico. Olá. A gente viu um desembargador também, acho que no Distrito Federal, que foi suspenso e está sendo investigado por venda de sentenças para traficantes. A rainha do pó... Então, é o dinheiro. Exatamente. Então, o problema do Brasil é a corrupção. E onde é que a corrupção poderia morrer? No judiciário. A partir do momento que a gente não tem um judiciário compromissado, a gente vai ter um legislativo não compromissado, um executivo não compromissado, porque não vai ter ninguém para barrar. Sempre vai ter uma corrupção. Então, é inevitável que as pessoas que incomodam o estado de corrupção no Brasil sejam ameaçadas de morte. Por mais críticas que eu tenha ao Sérgio Moro, juridicamente, na teoria, na condução técnica do processo da Lava Jato, ele, é claro, incomoda a corrupção porque ele colocou um custo que custar contra a corrupção. Então está tudo dominado já? Você acha que está tudo dominado? Parece que está tudo dominado. Porque Colômbia é dominado. A sensação Colômbia, o cara tem que ficar se acertando com esses Exatamente. E eles nunca vão concorrer, porque você veja, o fim de grandes traficantes, tanto no México quanto com o Pablo Escobar, foi quando eles quiserem entrar para a política. Então eles estão sempre por detrás de pessoas muito poderosas da política, mas eles nunca vão dar as caras. Isso é um fato. Que coisa, hein? Que situação, hein? É uma situação terrível. E quem incomoda vai entrar... Vocês metralharam ônibus no Rio hoje? É isso? Metralharam, tem imagens, inclusive, são bem chocantes. Caramba. Dos passageiros desesperados. Muito bem. Aí você veja, a Rainha do Pó, por exemplo, ela estava presa. Aí o STF... Delari, ele deu um sinal ali. Sim. Delari deu um sinal. A Rainha do Pó estava presa. Chegou no STJ, mandaram soltar. Era a rainha, maior traficante, maior exportadora de pó do Brasil. Mulher mais perigosa do narcotráfico. Mandaram soltar. A STJ mandou soltar por quê? Porque os filhos dela estavam sem mãe. Então, pelo melhor interesse do menor... Que melhor interesse do menor é esse? De viver num ambiente com a vida exposta a risco, porque a mãe é a rainha do tráfico. É a rainha do pó. É complicado. Aí você vê a pessoa do 8 de janeiro presa, sem a periculosidade da rainha do pó, ainda tendo que ouvir que pode ser processado por corrupção de menor. Que parâmetro a gente tem nesse país? Temos que rezar. Temos que rezar. Muito bem. Pavinato vai estar... daqui a pouquinho, com um programa espetacular, que é na sequência do Pânico. Linha de frente. O Linha de Frente, que o Pavinato domina, vai estar aí com a gente e também está às 6 da tarde no Pingos, nos Is, aqui na programação da Jovem Pan. Obrigado, viu, Pavinato? Quem agradece sou eu. Muito obrigado pelo papo. É o seguinte, deixa eu falar uma coisa muito séria com você agora, professor. Nós temos agora, na sequência, o cara já devia ter preparado, né?